gente, vamos começar a nossa aula. Hoje é sobre reparo tecidual, assunto importante para quando a gente estuda eletrotermoterapia. E eles, junto com a fisiologia da dor, eles se complementam para que você tenha a base suficiente para entender os efeitos os efeitos biológicos das correntes elétricas durante o nosso tratamento. Então, o melhor caminho que a gente pode fazer é justamente entender como ocorrem as fases do reparo tecidual. E aí eu preciso que vocês saibam quais são essas etapas, entendam todos os processos fisiológicos em cada etapa desta, e dentre elas tem uma importantíssima que todo mundo conhece, todo mundo já estudou, isso aqui é uma revisão, que é a inflamação neurogênica, tá? A partir daí a gente vai entender que ponto é que a gente deve realmente focar para descobrir como os agentes físicos atuam durante as fases do reparo tecidual, ok? Imagine essa cena aqui. Está lá dentro do hospital, o paciente desenvolveu uma úlcera, provavelmente uma úlcera diabética aqui, ou alguma úlcera específica. Deixa eu abrir aqui para aceitar. Vamos retornar à aula. E aí, com essa lesão aqui, ainda no procedimento cirúrgico, eu já posso desencadear o processo de cicatrização, dando alguns estímulos para esse tecido. E quais estímulos são interessantes? Nossa, existem vários aí. Aqui é o exemplo de um ultrassom focado, de baixa frequência, aplicado diretamente no local. Tá? E a partir daí, eu já inicio o processo de cicatrização ainda a nível cirúrgico, intra-hospitalar. Além disso, olhem que situação gritante que a gente não vê no nosso dia a dia. É um pé em estágio avançado de deteriorização, de destruição do tecido. E já fazendo laser, que é a fototerapia, para estimular o processo de cicatrização em grandes feridas. Então, imagine que a gente pode atuar em pontos específicos para acelerar eventos fisiológicos ou até retardar determinados eventos, a depender do meu intuito terapêutico. Esse é o grande ponto que a gente tem que levar em consideração. E aí, a gente precisa entender que o processo inflamatório ele não é uma sequência de eventos divididas de forma bonitinha, organizada, quando um começa exatamente onde o outro terminou. Não, eles têm uma espécie de sobreposição. Mas essa sobreposição ela acaba deixando pontos específicos que eu consigo caracterizar as principais etapas delas, que são essas quatro aí que vocês estão vendo. A fase hemorrágica, que é aquela inicial, onde eu tenho extravasamento de sangue. Isso é questão de horas, de minutos, na maioria das vezes, tá? Raramente pode chegar a 1 hora, porque a gente está falando de uma fase hemorrágica, perda de sangue, tá? Deixa eu voltar de novo e abrir aqui para Ohana. E lá vamos nós. Seguindo, então nós temos, além da fase hemorrágica, a fase inflamatória, que é a fase que vocês mais conhecem, a fase que mais incomoda, dói, tem inchaço, tem aquelas 4 características importantes da fase inflamatória, seguido pela proliferação e a fase final de remodelamento. Eu não espero uma terminar para que a outra comece. Elas vão se sobrepondo e, didaticamente, nós temos essa visão aqui. Tá? Eu vou conseguir ter uma noção clara de que fase meu paciente está se fizer uma boa anamnese. Então, a gente precisa conhecer essas fases para entender, na hora que a gente estiver lá com o aparelho, qual o momento do reparo tecidual o paciente se encontra. Tá? E a partir daí, aqui era para estar bonitinho, ficou feio, horrível, mas entenda quais são os principais eventos dentro de cada fase aí. Na hemorrágica, nós temos muito claramente o processo da rede de fibrina, né, que é o coágulo. Eu preciso estancar isso daí. Então, ele vai estancar, gerando um processo de coagulação e desencadeando a cicatrização, seguido pela fase inflamatória. Qual é a marca importante da fase inflamatória? Dor. Presença de dor muito forte, persistente. Estou falando da ativação dos nossos receptores, ativação das células de defesa. Então, eu vou ter uma atividade celular muito grande nesse momento. E assim que ela cessa,
começa a fase de proliferação, que é uma fase, deixa eu botar a ponteira, que é uma fase mais avançada, onde eu vou ter o novo tecido começando a se formar. Aí eu estou falando da angiogênese, daquele tecido novo de granulação que começa a se formar, e, por fim, o remodelamento, onde eu já tenho aquela cicatriz, e com essa cicatriz agora eu vou deixar ela mais plana, maleável, mais esbranquiçada, para que eu possa dar um mínimo de funcionalidade para aquele tecido cicatrizado. Aqui eu estou falando de um processo de cicatrização. Há tecidos que se regeneram. Não é esse processo que eu estou descrevendo agora. Eu estou falando do processo de cicatrização, que ocorre em muitos tecidos músculos esqueléticos, que é o nosso grande foco. Né? Quando a gente fala de eletrotermofototerapia, nós utilizamos esses recursos basicamente no aparelho osteomiogamentar. Então, nós estamos falando nessa aula sobre essas estruturas aí, tá bom? Ok, estamos agora na fase hemorrágica, primeiríssima de todas. Você sofreu uma lesão, essa lesão está lá bem no início e vai haver dois momentos marcantes aí. Uma vasoconstricção imediata, provocada pela norepinefrina, e uma vasodilatação secundária, aonde eu tenho exatamente a preparação para a chegada de novas células de defesa. Tá? A partir da vasodilatação secundária, eu tenho o processo de coagulação sanguínea. Tá? É para ser curto isso, não é para ser uma fase longa. Se você for em livro, eles vão dizer que isso vai durar de 20 a 30 minutos. Mas essa é uma discussão didática, tá? A depender da extensão, a depender da profundidade e de efeitos de condições que prejudicam o processo de coagulação, você pode ter uma variabilidade enorme desse tempo, tá? Mas, no geral, é para ser um período extremamente curto, tá? Mas antes que o processo hemorrágico acabe, eu já sinto muita dor. E essa dor, ela não é ruim, ela é benéfica. Como eu falei para vocês, a dor, ela está inerente ao processo de reparo tecidual. Eu não consigo dissociar o reparo tecidual da sensação de dor. Por que isso, professor? Porque no local onde eu tenho uma lesão, eu tenho ativação dos nociceptores que a gente falou na aula passada, na aula de fisiologia da dor, e vocês conhecem muito bem esse nome aqui, polimodal, que significa que ele pode ser ativado por estímulos térmicos, mecânicos, químicos, eles são polimodais, diferentes modos. E a partir daí eu tenho aquela liberação da substância P e de outros neuropeptídeos, que são substâncias que estimulam o processo inflamatório, para que daí haja a migração das primeiras células relacionadas ao processo de reparo tecidual. Então, não há para dissociar a dor da ativação do processo de reparo tecidual. Ok. Quando começam a chegar as primeiras células de defesa, eu já tenho um início da fase inflamatória. Não há um marco exato, há um processo de chegada das células, tá? E isso, progressivamente, vai aumentando a atividade ao ponto de deixá-la mais turbulenta do que todas as outras. Eu estou falando aqui que o que vai acontecer no local da lesão é literalmente uma guerra. É um ataque àquele local que sofreu uma agressão, que sofreu uma invasão, e eu preciso criar condições para isso. Como é que o meu corpo prepara isso? Ele vasodilata para que haja chegada dos leucócitos e também manda esses leucócitos para lá. Ele não faz só a vasodilatação. Ele direciona células de ataque para aquele local. E aí eu tenho literalmente uma destruição daquele local que sofreu uma lesão inicial, para que haja um processo de cicatrização. E uma vez que isso ocorra, só é possível graças a um comando central. E quem é que comanda? O nosso sistema nervoso central, que não é o sistema nervoso cortical consciente. A gente está falando de um controle subconsciente de um sistema nervoso autônomo, tá? E para isso acontecer, eu preciso literalmente ganhar a guerra. Ou seja, provavelmente no período inflamatório, o local vai ficar destruído, mas precisa ser reconstruído. E uma vez que ele tenha sido
tenha iniciado o processo de reconstrução, é porque a fase inflamatória cessou, está indo embora, e a fase de reconstrução daquela cidade, daquele local destruído, está começando. Daí o nome da fase proliferativa, a que vem logo na sequência, né? Então a gente tem dois momentos. A gente tem esse momento inicial, que é o ataque, literalmente acontecendo, para que eu tenha uma destruição daquele tecido que foi agredido, para que ele possa ser literalmente regenerado, possa ser recuperado, até chegar num ponto em que, beleza, ganhamos, agora nós vamos reconstruir a cidade. E reconstruir a cidade significa que eu preciso de um controle central acontecendo de uma forma muito sincronizada. Por isso que eu chamo a atenção aqui agora para um processo fisiológico chamado de inflamação neurogênica. Esse processo é fisiológico, é necessário que aconteça e vocês precisam entender agora. Considere o seguinte: eu tenho uma lesão no meu joelho. Eu acabei caindo, batendo no meu joelho aqui e gerou uma ferida. Vamos considerar aqui como uma lesão, uma ferida, tá? Essa ferida dói. Eu tenho uma ativação de nossos receptores. Esses nossos receptores levam informação via medula. E quando chega lá na medula, ele sobe para onde? Para aqueles caminhos que nós já conhecemos todos eles na aula passada, vai lá para o córtex somatosensorial, mas também chega no hipotálamo. Quando chega no hipotálamo, ele diz o seguinte: espera aí, há uma lesão que está chegando muita informação no receptor aqui. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso coordenar uma resposta. E como é que eu vou coordenar isso? Eu vou fazer isso por duas frentes. Uma pela via nervosa simpática, com a liberação de substâncias que aumentam a atividade celular, e outra pela liberação hormonal. Então eu vou ter sempre hormônios agindo e o sistema nervoso simpático agindo também. Cada braço desse daí tem uma função. O sistema nervoso simpático, ele libera substâncias fosfolipídias, como uma delas é a prostaglandina, com a função básica de vasodilatar, tá? Meu sistema nervoso aqui, ele vai gerar um processo inicial de vasoconstricção, depois de vasodilatação e controle desse sistema de constricção e dilatação para dosar o acesso de determinadas células a esse local. Mas, ao mesmo tempo, ele ativa o córtex da glândula suprarrenal para liberar cortisol. Cortisol no processo inflamatório é indispensável, embora a gente tenha que controlar os níveis de cortisol para não gerar um processo inflamatório descontrolado. Mas ela é necessária para atuar em todo o processo inflamatório. E aí eu tenho um processo agora de retroalimentação. O local que era uma lesão se tornou agora um foco inflamatório. Esse foco inflamatório precisa ser controlado, porque senão ele sai de controle igual uma guerra. Imaginem que uma guerra ela pode tomar proporções desconhecidas se não for controlada, se não for vigiada. É a mesma coisa com a inflamação. A inflamação ela não pode ser deixar ela correr à vontade, porque a gente está falando de uma guerra de destruição de células que são agressoras, que estão lesionadas, mas eu estou falando de células também que não estão lesionadas. E aí, de forma já natural nossa, nós colocamos alguns agentes anti-inflamatórios, como o gelo, por exemplo. Para quê? Para diminuir a atividade pró-inflamatória e conter o foco da inflamação numa área limitada, numa área constricta. Você quer evitar o processo de inflamação? Não, eu não quero evitar. Eu quero controlar ele. Tá? Por isso que nós usamos anti-inflamatórios e adotamos medidas anti-inflamatórias. Tá? Mas é necessário que o processo inflamatório ocorra até o final. E isso só vai acontecer se nós deixarmos ela acontecer sob controle. E aí, esse processo inflamatório para de doer? Não, ele continua gerando dor, ativação polimodal, que vai até o tracto, que sobe para o hipotálamo. O hipotálamo, entendendo essa resposta já como um feedback, ele vai dosando as respostas para o sistema nervoso simpático e para o sistema hormonal. E aí ele vai coordenando as atividades por essas duas vias.
até a diminuição progressiva da dor no foco inflamatório e uma diminuição da atividade por hormônio ou pelo sistema nervoso simpático. Então, a gente tem esse mecanismo aqui de retroalimentação que está acontecendo durante todo o processo inflamatório. Sem isso, eu não tenho um processo de inflamação controlado e ajustado às necessidades do local, né, de recuperação do local. Então, é importante sentir dor, tá? Assim como é importante perceber a diminuição da dor ao longo dos dias. O grande problema é quando não há uma diminuição da dor por períodos prolongados. O que significa que nesse processo aqui há entrada de agentes externos aí. Por exemplo, há um agente agressor perpetuando o foco inflamatório. Se perpetua o foco inflamatório, a resposta do hipotálamo é condizente com a informação que chega. Então, nós temos que deixar esse circuito o mais livre possível de agentes externos, como uma agressão nova, como substâncias que são pró-inflamatórias em quantidade elevada. Tudo isso tem que ser, vocês têm que entender esse contexto aí, tá? Pois é. E aí, quais são as nossas células de defesa que atuam no processo inflamatório? O primeiro de todos são os mastócitos. O mastócito chega primeiro e prepara o terreno para que as células que virão comecem a atacar, que são os neutrófilos e monócitos. Mas os mastócitos têm uma função muito interessante. Ele armazena a substância que atrai os neutrófilos. Eu costumo dizer que é a comidinha para os neutrófilos, né? É o que atrai essas células de primeira linha de defesa, para que elas cheguem lá e façam a função delas, que é fagocitar. É isso que ela quer, é isso que ela vai fazer. Fagocitar, fagocitar, fagocitar. E após fagocitar, ela precisa agora ser eliminada daquele local. Quem faz isso? Os macrófagos. Então, os macrófagos chegam após essas células da primeira linha de defesa, que não são só esses, mas eles estão em maior quantidade. Eu diria que eles juntos aqui ultrapassam 80% das células que estão no processo inflamatório. Mas os macrófagos chegam quando os neutrófilos já diminuíram a sua atividade, com a função de fagocitar toda aquelas substâncias que perpetuam naquele local, como até restos de células mortas, tá? E eles liberam substâncias importantes para a próxima fase de reconstrução daquele tecido. Liberam colagenases e proteoglicanos, ou seja, substâncias que irão atrair células que produzem colágeno, tá? E quando os macrófagos chegam, eu já estou meio que naquela fase de acabar o processo inflamatório e iniciar o processo de proliferação, tá bom? Como é que isso ocorre, professor? Isso ocorre da melhor forma possível, se não houver nenhum efeito inflamatório, nenhum efeito deletério nesse período inflamatório. Então, o nosso caminho é sempre, o ideal é seguir para uma resolução do quadro. Uma inflamação bem-sucedida, ela vai caminhar para uma proliferação bem-sucedida. É aqui que reside um ponto importante nos nossos pacientes. Tá? Um processo inflamatório, ele costuma sofrer ataques porque mecanismos ainda continuam ativos, perpetuando aquele processo inflamatório. Quando isso acontece, há algo que a gente chama de cronificação da inflamação. Ou seja, o paciente está com aquela lesão no joelho e você encontra daqui a um mês e ele continua com o joelho inchado, edemaciado, sem conseguir botar o pé no chão, com dificuldade de realizar o movimento de extensão e flexão completo do joelho. E aí você, peraí, mas a lesão foi há um mês atrás e ainda não conseguiu retornar, o que é que está acontecendo? Está acontecendo é que tem novos fatores aqui influenciando na perpetuação do processo inflamatório. Ou seja, está cronificando esse processo inflamatório. Isso daqui é o que a gente não quer, mas
é muito comum nos nossos pacientes, tá bom? Muito comum mesmo. Então, a gente pode ter aqueles pacientes que estão com quadros inflamatórios visíveis na sua avaliação há meses. E aí você tenta entender o contexto desse paciente e ver que há uma série de atividades que ele realiza que agrava. Ou há, além daquela inflamação, uma doença de base que não dá condições do processo inflamatório ser debelado. Tá? Então, isso é importante que fique claro. Porque quando vocês forem para livro, vocês vão encontrar uma coisa muito interessante, muito didática para aprender, mas péssima para a prática, que é o seguinte. Processo inflamatório dura de 48 a 72 horas. Você, pô, legal. Quando eu ver meu paciente, eu vou perguntar quanto tempo ele tem. Se tiver 48 horas da lesão, ele está na fase inflamatória. Aí chega um paciente que tem um mês de lesão, mais de 30 dias, e aí você chega lá, pergunta para ele, não, já tem um mês, então ele não está na fase inflamatória. E na verdade ele está, porque cronificou, certo? Se cronificou, você tem que entender o que levou a esse problema de cronificação. E aqui eu entendo que é o trabalho do fisioterapeuta, tá? Nosso trabalho é apagar isso daqui, ó, eliminar isso daqui, porque aí a gente atua na causa. Aqui a gente consegue resolver literalmente o problema do nosso paciente. Não seria, de modo simples e direto, reduzir a inflamação local, mas esquecendo de retirar o que causa essa inflamação. Porque se ele sair de lá, ele vai voltar a ter de novo o processo inflamatório. E é isso que a gente tem que pensar. Mas saímos da fase inflamatória. Automaticamente, nós já estamos na fase de proliferação ou proliferativa. E o que acontece aqui? Como o nome já diz, eu tenho um surgimento de novas células no local, uma proliferação de novas células. Eu coloquei esse mapinha aqui de duas cores. O laranjinha são ações celulares e o azul são as células especificamente que são mais presentes nessa fase. Quais são as células? As células epiteliais são aquelas que irão formar a nova camada de tecido daquele local. E nós temos a principal delas, que é o fibroblasto. O fibroblasto, gente, ele tem uma função básica de produzir colágeno. Tá? Então, ele se prolifera, aumenta a sua atividade metabólica para produzir colágeno. Como vocês podem ver aqui, ele vai liberar colágeno, e aí a gente poderia parar um pouco agora e falar sobre colágeno, que existem pelo menos 15 tipos de colágenos que são produzidos pelo fibroblasto. Alguns são tão raros que são produzidos, por exemplo, em mucosas, para tecidos especiais, como o tecido de determinadas mucosas, mas nós temos o colágeno tipo 1 e tipo 2. Esses são os mais abundantes para a maioria dos nossos tecidos, eles estão presentes em praticamente todos, e eles é que irão literalmente formar o novo tecido. Eu diria que eles correspondem ao cimento do tecido cicatricial, tá? Só que eu não tenho só o cimento, eu preciso de uma infraestrutura para que haja condições deste tecido cicatricial se formar. Ou seja, eu preciso do surgimento de novos vasos. Eu preciso de uma nova vascularização para levar nutrientes, para levar substâncias, aonde os fibroblastos poderão agir. Aí sim, agora eu tenho um processo de proliferação agindo em conjunto. Eu estou produzindo colágeno, estou me proliferando para produzir colágeno, e ao mesmo tempo eu estou criando um ambiente onde eu vou conseguir gerar nutrientes e processos vasculares para nutrir essas células. Tá? Esses dois têm que acontecer simultaneamente. Agora, além disso daí, além do fibroblasto, o que chega também é essa célula que está aqui, ó, vindo para cá, que é chamada miofibroblasto. Mio significa músculo, fibra muscular. E qual é a função dela? Esse miofibroblasto ele tem a função de reduzir cada vez mais a ferida. Se for algo visível na nossa derme,
A gente consegue perceber isso claramente. Nos outros tecidos ocorre do mesmo jeito. Então eu tenho um processo de contração da ferida que é progressivo e necessário para que eu tenha o fechamento da cicatriz. Quem é que faz esse fechamento? As miofibrilas, os miofibroblastos, tá? E eles, gerando essa ação, mais essas duas ações acontecendo, eu vou ter a minha primeira cicatriz formada. Então, o final da fase de proliferação é marcada pela formação do tecido cicatricial, certo? E aqui nós temos algumas citocinas que eu só trago de exemplo para vocês, está bem difícil de enxergar porque eu só fiz o print aí, né? Mas eu queria que vocês olhassem essa primeira coluna aqui, certo? Tudo isso daqui é citocina. Elas são necessárias? São, porque elas estarão aqui, ó, certo? Elas foram liberadas nos processos inflamatórios. E se elas foram liberadas, não é à toa, existe uma função para isso, tá? E a função delas é justamente desencadear essas atividades do fibroblasto, das células endoteliais e dos miofibroblastos. Sem essas citocinas, esses processos da fase proliferativa não iriam acontecer. Por isso que eu não espero a fase inflamatória terminar. Enquanto ela está no processo de finalização, a fase proliferativa já está acontecendo. Ok? E aqui, é só para você ter uma ideia, nós temos o fator de crescimento transformador, o TF1, TGF-beta, interleucina, fator de necrose tumoral, os interferons da vida, alfa, beta, gama e por aí vai. Tá? Nós temos muitas substâncias pró-inflamatórias aqui. O que não pode acontecer é o descontrole delas, tá? Senão, eu vou ter uma quantidade muito grande e aí, consequentemente, eu vou ter uma atividade inflamatória maior do que deveria, tá? E chegando agora só no fibroblasto, imagine o seguinte, certo? O fibroblasto está lá no meu tecido, fazendo a função dele. E qual é a função? Produzir ácido hialurônico, fibronectina e colágeno tipo 1 e tipo 2. Se ele fez isso, está desenvolvendo muito bem a sua atividade. Só que com o tempo, a quantidade de ácido hialurônico, de fibronectina, diminui, enquanto a quantidade de colágeno tipo 1 e tipo 2 aumenta. No início, eu tenho essa matriz extracelular bem frágil, que é a inicial. Quando isso ocorre, de reduzir ácido hialurônico, fibronectina e aumentar colágeno, eu tenho o amadurecimento desse tecido cicatricial. Ou seja, já está começando a ter cara de tecido cicatricial. E aí agora eu tenho uma matriz rica em colágeno, que resiste à tensão, que eu posso impor carga, e essa carga vai gerar maior adaptação desse tecido cicatricial às atividades que aquele tecido vai ser submetido. Imagina o joelho do paciente que eu falei agora, né? Demorou de cicatrizar, mas cicatrizou. Ou seja, você está vendo ali uma cicatriz. Que está nesse ponto aqui, ó, rica em colágeno tipo 1. Eu, como fisioterapeuta, não fiz nada no meu paciente. Deixei o processo natural acontecer. O que é que você acha que está acontecendo ali? Eu consigo ter um colágeno tipo 1 com a mesma qualidade de que se eu estivesse estimulando para sair um colágeno mais amadurecido, com maior resistência, com maior qualidade? Não, né? Então, o grande problema do processo inflamatório é que ele pode levar a um tecido cicatricial de baixa qualidade, tá? E gerar aderências, ou seja, você ficar com sequelas daquele processo cicatricial. Sabe quando isso ocorre? Não sei se vocês já vivenciaram, já ouviram isso, mas alguns pacientes, eles têm processos inflamatórios recorrentes. Fascite plantar. Quem nunca viu aquele paciente que tem uma dor na face plantar, trata, sente bem, volta para fazer atividade, sente dor de novo, faz o tratamento e fica nesse ciclo. Esse ciclo, quando se repete muito, chega um ponto em que satura
a capacidade do colágeno, do fibroblasto tecidual, gerar um colágeno de qualidade. E cada vez mais o colágeno é ruim e deixa ele mais susceptível a novas lesões. E essas novas lesões entram num processo difícil de recuperação, porque cada vez que eu lesiono, eu tenho um tecido difícil e de péssima qualidade que não vai dar a mesma resistência. E aí eu vou precisar ter alguma atitude mais drástica, né? Ou seja, eu vou ter que intervir com algum processo ou cirúrgico ou com algum processo mais invasivo no meu paciente, tá? E aí considere que nós estamos na fase de remodelamento, ou seja, a cicatriz já existe, certo? Já está lá. Se ela já existe, se já está acontecendo, eu estou exatamente nesse período. Daqui em diante, o que eu tinha que ganhar de resistência à tensão, eu ganhei. Então, a fase que eu tenho para construir um bom tecido cicatricial está aqui, ó. Principalmente aqui, viu, gente? Principalmente na fase de proliferação, tá? Então, se nessa fase eu, como profissional, não intervi, ou meu paciente não veio para a fisioterapia, é provável que o tecido tenha sido gerado de forma desorganizada e, consequentemente, ao invés de ser essa curva mais alta, vai ser uma curva mais baixa aqui agora. Ó. E sendo uma curva mais baixa, eu não vou poder impor esse nível de tensão aqui, que foi aonde aconteceu a lesão da primeira vez. Tá? Porque se eu impor essa carga aqui, com certeza o tecido que está mais frágil tem grandes chances de gerar nova lesão, tá? E sabe qual é o problema disso? Que os nossos pacientes acabam não fazendo a fisioterapia, ou os que fazem fisioterapia, em sua maioria recuperam, mas os que não que recuperam ficam com uma resistência menor mesmo, mas eles não são educados de que eles terão que adaptar a carga para a nova realidade dele, até o tecido ter condições de resistir à atividade têncil. Pegue um jogador de futebol, para vocês conseguirem entender bem o que eu estou falando. Com lesão de LCA, ele fez o procedimento cirúrgico, colocou lá o enxerto, fixou, respeitou o processo, respeitou o tempo de reabilitação, recuperou, seu paciente já está correndo, já está andando, já está pronto para receber alta. Só que você não botou ele para jogar bola, como deveria, na prática, né? Jogando um esporte lá de verdade. E você libera ele. Se você libera e não educa de que ele tem que adaptar alguns movimentos até o tecido ter capacidade de reagir bem às forças dentro de uma partida de futebol, né? As atividades durante uma partida de futebol, ele vai estar com esse nível de resistência aqui, sendo submetido a cargas nesse nível daqui, que é mais elevado. Consequentemente, as chances de voltar a lesionar são muito grandes. E aí eu tenho que tomar cuidado para não liberar meu paciente antes do tempo, ou fazer uma reabilitação que não dê essa capacidade, libere meu paciente e ele volte a se lesionar, tá? O que significa que o nosso atendimento ele não pode ser pontual, ele é progressivo aqui. Então, meu paciente chegou com um quadro agudo, inflamatório, eu reabilitei ele, cicatrizou, liberei. Tudo bem que você liberou ele, mas você deu alguma orientação, você deu alguma... reeducou o seu paciente ao ponto dele conseguir ter um retorno tranquilo à atividade que ele realizava? Se você não fez isso, a tua reabilitação ainda está falha. Você não fez o que deveria ter feito, certo? As chances do paciente voltar a se lesionar são grandes. Então essa fase de reabilitação, essa fase de remodelamento que a gente tem que relembrar. Então tá, de conteúdo é isso daí, as fases são essas, deixa eu só parar a gravação.